O ano de 2025 nem começou e já tem bait e rumorzinho por aí para detonar o Xbox. E não vai ser diferente, 2024 foi um ano cheio disso para destruir a marca e deixar você, consumidor do Xbox, de cabelo em pé. E dessa vez vamos embarcar no último acontecimento que foi publicado por um dos sites grandes que tem por aí, comentando que o Xbox tá morrendo mais uma vez. E olha só, não vai ser a primeira vez no ano que você vai ouvir isso. Quer saber mais? Vem comigo que eu te conto. Salve senhores, salve senhoras, Léo Zera na área. Se você vive no mundo do Xbox, já é um consumidor ativo e acompanha o canal ou a minha pessoa, sabe que o Xbox é bombardeado quase que semanalmente, diariamente, com notícias que nem sempre são verdadeiras, ou no caso, distorcidas. São aquelas noticiazinhas plantadas para deixar todo mundo de cabelo em pé e desistir da marca e ir embora comprar outro console. É isso que eles querem fazer, mas se você tá chegando agora, fique sabendo que não tem problema, o seu console não vai a lugar nenhum, o ecossistema não vai a lugar nenhum, o Game Pass não vai a lugar nenhum, a Activision Blizzard não vai a lugar nenhum e tudo que está acontecendo no Xbox não passam de rumores, grandes rumores, não são simplesmente mentirosos, mas distorcem a notícia de uma forma muito problemática e que acaba complicando a vida de muita gente que está acompanhando a vida do Xbox como um todo, como console. Olha só, nós somos jogadores, eu tenho 40 anos nas costas, eu não tô aqui para brigar por causa de videogame, acho que esse assunto a gente já deixou para lá, estamos aqui para se divertir, mas eu não acho justo a mídia fazer esse tipo de trabalho contra vocês que investiram o seu rico dinheirinho para se divertir. Afinal de contas, a gente tá aqui para se divertir e não se frustrar, não é verdade? E como já é de praxe, vem ano, passa ano, o Xbox vai morrer, o Game Pass vai morrer, todo mundo vai morrer, vai acabar a assinatura, os jogos vão morrer, o console vai morrer, a Microsoft vai morrer, Phil Spencer vai morrer, todo mundo vai morrer, tudo vai acabar, tudo vai explodir por dentro, de dentro para fora, uma bomba nuclear. E foi nesse site aqui, ó, o The Information, que a notícia foi publicada. O The Information foi fundado em 2013 com uma ideia bem simples, que é produzir relatórios profundos, artigos profundos sobre tecnologia, indústria de tecnologia no geral, coisa que você não vai encontrar em nenhum lugar por aí, né? E os caras têm realmente um pedigree, afinal de contas as histórias deles já foram publicadas no Wall Street Journal, The New York Times e Bloomberg, além de outros grandes por aí, então os caras não são ruins não. O problema é que resolveram escrever um artigo sobre a Microsoft aí. A gente quer até trazer o artigo para vocês, mas o problema é que ele tá por trás de um paywall. Paywall é um tipo de um sistema que você tem que pagar para ter acesso àquele artigo. Não dá nem para dar uma leiturazinha, uma lidinha no que tá acontecendo, mas tiveram outros sites que já extraíram o conteúdo de lá e a gente vai se basear no que foi falado desses sites. Vocês podem ver que não dá nem pra gente ler o que tá acontecendo aqui, porque realmente é travadinho. E mesmo que você faça login na conta, os bichos estão pedindo quase $300 por ano para ler o conteúdo deles, tá doido? Então, o Insider Gaming, site também de suporte internacional, publicou esse artigo aqui dizendo que um relatório publicado indica que a aquisição da Activision não ajudou o Xbox Game Pass no geral. Pelo conteúdo do relatório publicado aqui pelo Insider Gaming, a gente vê que um tal de Danny Fish, inclusive, que é um gerente de portfólio que distribui, gerencia investimentos, incluindo um investimento de 800 milhões em ações da Microsoft, disse pro The Information que Activision foi um total arrependimento. Outra coisa que também é comentado pelo The Information é que, de acordo com o relatório que eles têm na mão, que ninguém sabe como é que eles receberam esse relatório, não houve crescimento por parte do Game Pass depois da aquisição da Activision Blizzard e que a Microsoft está chorando e sangrando com esses 70 bilhões que foram investidos. Porém, o problema desse relatório que foi publicado pelo The Information é que eles comentam que o Satya Nadella está insatisfeito com isso, porque o crescimento do Game Pass não está indo de acordo com o que eles têm em mente nas métricas deles. Afinal de contas, pelo que a gente entende aí, o Game Pass está entre cerca de 35 a 40 milhões de assinantes no momento, e eles já tinham aquela métrica de atingir 100 milhões de assinantes do Game Pass em 2027, que parece que agora foi transferido para 2030, mas não tem nada oficial ainda, porque Phil Spencer fez comentário no passado que era 2027, não vimos ninguém falando 2030, The Information tá falando que é 2030 e que por causa disso o pagamento, o salário ou bônus do Satya Nadella é baseado no Game Pass, nas assinaturas, e se isso não crescer, ele não ganha, então ele deve estar desesperado para fazer isso acontecer, e talvez seja por isso, deixa eu entender que por isso que Satya Nadella tá abrindo as portas de Pandora no Xbox, e como se, por exemplo, vou colocar todos os meus jogos à disposição em outros lugares para ter venda, mas isso não faz
faz muito sentido, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso já já. E ainda para fechar a cerejinha do bolo, duas coisas que me deixaram o cabelinho em pé. Olha que eu tenho um pouco cabelo, hein? Primeiro é que eles estão comentando que a Microsoft quer que outros estúdios e publishers, né, desenvolvedores, coloquem seus jogos no Game Pass, e eles não estão de acordo com isso, não querem mais esse tipo de coisa, algo que a gente nunca viu acontecer até o momento, sendo que o Game Pass é o maior repositório de jogos, lançamentos de terceiros e também agregando, no agregador de jogos que já foram lançados. A gente já viu aí, por exemplo, até GTA V, Red Dead Redemption 2, Dead Island 2, grandes jogos que já foram lançados depois de um tempo, chegar no Game Pass, e jogos Day One também chegar no Game Pass de terceiros, então, ou seja, isso está muito mal contado, muito mal explicado. Outra coisa também que o The Information comentou, no final das contas, é que também existe um problema interno, porque ninguém está querendo utilizar os servidores Azure da Microsoft, tanto que a Activision ainda roda os seus serviços nos servidores do Google e também da Amazon. Outra coisa também que não existe nenhuma indicação técnica de que isso é verdade. Mas aí a história fica boa porque o The Insider Game mandou uma mensagem para a Microsoft pedindo para que eles explicassem essas situações, fizessem algum tipo de comentário, que eles atualizariam essa notícia para vocês. E adivinha só o que aconteceu? A Microsoft respondeu negando todas as acusações ou todos os detalhes e informações desse relatório que o The Information publicou. Quer dizer, os caras ou erraram ou soltaram alguma coisa que eles na Microsoft não queria necessariamente que fosse pro ar daquela forma, porque a gente sabe que a Microsoft não solta os seus dados internos de forma muito fácil, é quase que impossível porque o mercado saiba de números ou detalhes muito interessantes ou muito íntimos da empresa, e a gente até sabe também que não existe muita clareza de quantos milhões de assinantes o Game Pass tem. Então é muito estranho que o site Information tenha essa informação, esse relatório, e ninguém mais tenha. Vamos ver o que aconteceu? No artigo publicado hoje no site dos caras, eles comentaram que depois de entrar em contato com a Activision e a Microsoft para receber comentários, representantes de ambas as empresas não apenas disseram que o relatório do The Information não era preciso e por omissão está deturpando o negócio, mas forneceram contexto para mostrar como a empresa se comportou desde a compra, juntamente com o estado dos jogos da Microsoft. E aí vem a grande verdade, a Microsoft relatou aumentos de receita regularmente para conteúdos e serviços do Xbox. Se a gente voltar no segundo trimestre do ano de 2024, a receita de conteúdo dos serviços do Xbox aumentou 61%, impulsionada por 55 pontos de impacto líquido da aquisição da Activision. Para o trimestre seguinte, a receita aumentou em 62%, com 61 pontos atribuídos à Activision. No quarto trimestre de 2024, subiu mais 61%, com 58 pontos de impacto líquidos na compra. Por fim, o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, começou em 2024, viu a receita aumentar em 61%, com 53 pontos vindos da Activision. Então, se a gente dividir todos esses números, você vai ver que nós temos aí cerca de 85% responsável da Activision, responsável pelo aumento da receita da Microsoft até então. Além disso, é importante a gente pontuar que, se colocar esse relatório da Microsoft lado a lado, vai ter um pequeno crescimento em cada trimestre desde a compra da Activision Blizzard até o momento. Lembrando que tem outro detalhe que é mega importante. Não existe um relatório ainda que mostre o último trimestre de 2024, que é o que a gente teve o lançamento dentro do roadmap de lançamento do calendário com o Black Ops 6, foi o último jogo da empresa. Então esse relatório vai vir agora em janeiro e a gente vai poder ver quanto que a Microsoft lucrou, qual foi a receita vinda exclusivamente dentro da Activision Blizzard, e isso vai aumentar muito mais, tenho certeza. E aí aquele lance do Satya Nadella, né, não ganhar dinheiro, ou então a empresa está passando por problemas no Game Pass e assinaturas. Olha só o que o Satya Nadella comentou, a empresa comentou sobre o Satya Nadella, Game Pass e assinantes. Estabelecemos novos recordes de usuários ativos mensais no trimestre, à medida que mais jogadores do que nunca jogam nossos jogos em todos os dispositivos e na plataforma Xbox. E adivinha, Black Ops 6 foi responsável por trazer vários assinantes novos para o Xbox Game Pass, seja ele através do cloud, console ou PC, mas realmente houve uma grande quantidade de pessoas assinando o Game Pass para poder utilizar esses jogos e vão continuar assinando. E é claro que a gente vai ter aqueles jogadores que assinaram, vão jogar um tempo, depois vazou, sai daqui, vão procurar outra coisa. Também isso acontece, é óbvio. Um contexto muito importante também com relação a tudo isso é de que Satya Nadella estaria pensando, deveria ter fechado a divisão Microsoft em 2021, tem um comentário a respeito disso, o que é uma inverdade, sendo que em 2021 Satya Nadella comentou que a Microsoft nunca esteve tão envolvida com os jogos, estava totalmente disponível a se reinventar
vender aos jogos, a divisão de jogos em 2021, ou seja, mais uma mentira, mais um bait, mais um rumor, sacanagem. Mas se você pensou que acabou, não acabou não, tem a cerejinha do bolo. Lembra que a gente comentou aqui que os desenvolvedores estariam com medo ou estariam negando a chegada dos seus jogos no Game Pass, ou incluir seus jogos, adicionar seus jogos ao Game Pass por qualquer motivo que foi informado nesse site chamado The Information? Então, não é bem isso. É óbvio. A verdade verdadeiramente verdadeira é que a Microsoft comenta e trabalha com esses desenvolvedores individualmente para saber deles o que eles esperam. Muitos têm medo da perda de um possível lucro vendendo o jogo fora do Game Pass e ainda não entendem a modalidade, a mecânica do serviço, de como isso poderia beneficiar a vida deles. A gente já viu aí muitas entrevistas de desenvolvedores que colocaram seus jogos no Game Pass e estão muito felizes e satisfeitos com isso. Eu particularmente não conheço, nunca vi nenhum deles vindo a público dizer que teve um prejuízo gigante, fora os que mentiram dizendo que o Game Pass não presta, mas estou dizendo que daqueles que realmente colocaram seus jogos e depois vieram a público dizer que foi um erro grotesco, que eles se perderam nisso. Não, a Microsoft trabalha com esses desenvolvedores para que eles ajustem o melhor meio de fazer esse lucro chegar, ou seja, a Microsoft pagar um valor, um adiantamento para eles terem como explorar o Game Pass como um todo, ou outras opções ali que só entre eles que vão acontecer, mas isso aí, eles falaram que o The Information meio que colocou de uma forma que mexe com o intercore das pessoas para que você se confunda no que está sendo falado, na verdadeira informação. E mais uma vez, The Information, vocês são grandes, vocês trabalham com coisa grande, essa eu não entendi. Ou seja, perdeu geral. Quando eu falo para vocês, tenham paciência, tenham cuidado, não caiam nessas histórias, esperem que as informações cheguem de forma oficial, que venham de vários veículos indicando o mesmo tipo de argumento, o mesmo tipo de conteúdo, porque hoje em dia é difícil, a gente já tem isso que vem há muitos e muitos anos, com um certo destrabalho para a galera do Xbox. É nítido ver que tudo que sai do Xbox é para esmagar, é para matar, é para destruir, é para fazer sempre para um lado negativo. Nunca existe uma notícia que eles colocam de uma forma super positiva para que deixe ali um certo ânimo entre a comunidade. Eu não vou generalizar, estou dizendo que todos os sites grandes, notícias grandes ou conteudistas grandes fazem isso, mas infelizmente uma grande maioria, quando é para fazer um trabalho informativo, fazem um trabalho que não ajuda de uma certa forma. Por que esse The Information não chegou lá e falou assim, vou mandar uma mensagem para eles, vou mandar uma mensagem para a Microsoft, vou mandar uma mensagem para a Activision perguntando sobre esses assuntos, já que o The Insider, que é um site que eu entendo que seja totalmente diferente, conseguiu esse tipo de contato. Então, existe ali um trabalho jornalístico por trás e não simplesmente chegar ali num cara que faz investimentos e perguntar para ele o que ele acha. Isso foi uma opinião pessoal do cara, que achando que a compra da Activision Blizzard não gerou nada. Eu sou acionista da Microsoft e eu posso garantir para vocês que desde a minha compra das ações, eu nunca perdi um centavo. E no mais é isso. Dúvidas? Bota nos comentários que a gente vai trocando aquela ideia. Eu sou o Leozeira, vou ficando por aqui, logo mais tem mais vídeos. Beijo no coração de vocês. Fui!